Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a doutrina da contenção. Bom pessoal, acho que um dos tópicos que mais tem sido debatidos aí nas últimas semanas é toda essa situação que a gente já abordou aqui no canal, na verdade no finalzinho do ano passado, das tensões entre a OTAN e a Rússia, né? Na verdade, entre principalmente o governo dos Estados Unidos da América e a Rússia nessa disputa no entorno da situação, principalmente com relação à Ucrânia. Essa estratégia toda, né, toda essa questão que vem surgindo, que envolve inclusive os recentes acontecimentos no Cazaquistão, ela tem como princípio, digamos assim, uma questão bem importante que a gente ainda não havia abordado aqui no canal e que merece um pouquinho mais de atenção, que é a chamada doutrina da contenção. Tá? Essa doutrina, na verdade, eu estou chamando ela de doutrina agora, até para distinguir ela um pouco de alguns outros aspectos e algumas outras políticas e práticas que têm sido colocadas em ação, principalmente por parte do governo dos Estados Unidos, mas não apenas, com relação à Rússia e com relação à China. E são dois aspectos bem importantes que eu quero construir aqui com vocês para a gente entender um pouquinho melhor por que essa questão ela vem se tensionando de uma forma cada vez maior, né? Vem se tornando um tópico cada vez mais tenso, cada vez mais difícil, com cada vez mais questões que vão surgindo no meio, mesmo que se trate apenas de uma possibilidade. Né? Então vamos retomar um pouquinho aquilo que a gente já vinha abordado, né? Já tinha abordado lá naquele nosso vídeo sobre OTAN e Rússia, para a gente entender um pouquinho por que eu quero dizer com essa questão, o que eu quero dizer com essa questão de possibilidades. Então vamos lá. O que a OTAN ela está argumentando nesse momento com relação à Rússia? Que a Rússia está mobilizando tropas próximo da fronteira com a Ucrânia. Tá? E que essa mobilização de tropas ela seria muito maior e seria um potencial indicativo de uma tentativa dos russos de, quem sabe, invadir a região leste da Ucrânia, onde, como a gente já debateu naquele nosso último vídeo sobre o assunto, está ainda acontecendo uma guerra civil desde 2014. Né? 2014, quando a Rússia anexa a Crimeia, também nessa região do Donbass, essa região leste da Ucrânia, também acaba de uma forma ou de outra entrando nessa guerra civil que ainda está acontecendo. Esse argumento da OTAN, porém, ele parece e soa, né, de fato, um pouco fantasioso, porque na verdade todo país tem o direito de mobilizar suas tropas dentro do seu território da forma como quiser, né? E aí a gente entra numa discussão muito importante que a gente percebeu que a gente ainda não fez aqui no canal, né? Que é uma discussão bem relevante, que é a discussão sobre ameaças e riscos, tá? Ou seja, o que a OTAN vem argumentando de uma forma ou de outra é que existe a ameaça de que a Rússia venha a invadir essa região leste da Ucrânia ou outras partes dos territórios de países vizinhos seus onde haja maioria populacional russa. Né? Nesse sentido, acho que o trabalho da mestranda Larissa Caroline Souza sobre a doutrina dos compatriotas no exterior próximo, né, adotada pelo governo da Rússia, ela é bem interessante para a gente pensar justamente essa revalorização das populações etnicamente, né, ou linguisticamente russas fora do território da Federação Russa em países da antiga União Soviética. Isso envolveria os países bálticos, essa região da Ucrânia, a aproximação com a Bielorrússia, mas também o norte do Cazaquistão, enfim, outras regiões que também estariam envolvidas em toda essa discussão. Né? Bom, esse argumento, né, de que a Rússia gostaria de invadir, quereria invadir, enfim, chegaria a invadir esse território, sobretudo na parte da Ucrânia, é um argumento que está muito baseado nessa lógica de risco, a possibilidade de algo acontecer. Tanto que uma das principais dificuldades que andam acontecendo nas discussões entre Rússia e OTAN, recentemente, como bem trabalhado aí pelo analista Pepe Escobar, é justamente a dissonância de discursos com relação a esse tema.
Ou seja, o pessoal da OTAN, né, exige que a Rússia não mobilize tropas dentro do seu próprio território, mas isso vai contra um dos princípios básicos, que é o princípio das relações internacionais como um todo, né, que é o princípio justamente da soberania territorial. Ou seja, de que dentro do território nacional, os assuntos, desde que não sejam assuntos, né, crises humanitárias, genocídio, etc., etc., não estão submetidos às intenções de outras potências, e sim às intenções das potências daquele país que comanda aquele território de uma forma ou de outra, né? Esse aspecto é um aspecto bem importante para a gente entender, porque vejam, quando a gente fala, né, do risco da iminente invasão, do risco da invasão, a gente vai lembrar que, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve um momento desse em 2019, quando houve uma política de contenção muito clara com relação à Venezuela durante o governo Trump, né? E aí vem uma questão importante, né, para retomar a questão da contenção. Por que a gente está falando de contenção nesses casos? Porque, na verdade, quando a gente pensa em termos de geopolítica, a gente pensa, se a gente for pensar, por exemplo, com os autores clássicos, como Mackinder, Haushofer, como o próprio Hatzel, né? Eles vão estar pensando a partir da ideia de um Estado que quer ter liberdade e autonomia, seja dentro do seu território, seja com relação ao sistema internacional como um todo, né? Então, essa ideia, geralmente, quando a gente fala de geopolítica, né, é de abertura de caminhos. Mas a contenção, ela é uma estratégia de encerramento, de fechamento de caminhos, né, de concentração e de eliminação de potenciais possibilidades, né? E aí que a contenção, ela é uma estratégia possível, né, utilizada, mas nem sempre ela é declarada. E esse parece ser o ponto, né, que move mais ou menos as ações de uma OTAN que sabe que a Ucrânia, né, a Bielorrússia, enfim, o próprio Cazaquistão, né, as repúblicas da Ásia Central, não serão parte da OTAN, né? A própria Geórgia, que tem um processo de aproximação, dificilmente farão parte da própria organização. Mas essa estratégia de contenção, ela visa, de uma forma ou de outra, barrar possibilidades de atuação, né? Foi essa a intenção original do termo, né, aplicado diretamente à geoestratégia. Essa ideia de geopolítica da contenção, ela surge num telegrama do George Kennan, na época, né, que ele assina como Mr. X, né? Eu tenho até a fotocópia aqui desse telegrama, né? E parte dele consta desse livro que infelizmente só tem em inglês, mas que, enfim, seria muito interessante se fosse traduzido para português, né? O Geopolitics Reader do Gerald Toll, Simon Dobby e do Paul Routledge, que traz uma série de fontes primárias, né? Discursos, textos, análises, artigos, enfim, como fontes primárias, dentre as quais um trecho, né, desse relatório, desse telegrama enviado pelo George Kennan para o governo dos Estados Unidos, avisando sobre como funcionava a União Soviética, né? E alguns aspectos importantes que ele coloca é justamente parte da semente, ou enfim, parte fundamental do mito sobre a atuação dos, enfim, né, da União Soviética e posteriormente da Rússia. Né? E por que eu falo parte da construção do mito? Porque a gente já vem trabalhando aqui no canal faz algum tempo essa ideia de que os discursos geopolíticos, na verdade, eles são representações, né? Eles apresentam uma certa realidade que, de uma forma ou de outra, até pode se tornar uma verdade depois, mas é meio que uma profecia autorrealizada, né? Os discursos geopolíticos, eles são declarações de interesses, como diria o pessoal da geopolítica crítica, que foi o objetivo do nosso, né, foi o alvo, digamos assim, do nosso último vídeo da semana passada, né? Nesse telegrama aqui, o George Kennan, ele fala que a União Soviética, como um todo, ela tinha duas formas de atuação, uma forma superficial e uma forma subterrânea, né? E que o crescimento dela, o crescimento do poder soviético, em primeiro lugar, deveria ser tratado como uma questão de guerra,
ainda que a atuação não fosse ligada a operações militares, e, por outro lado, que a União Soviética ela cresceria em razão do seu contato com outras sociedades, né, em razão da ideologia comunista e tudo mais. De novo, né, aqui na narrativa do George Kennan. Bom, o que isso traz como consequência? A primeira consequência direta é justamente essa política da contenção, né? Essa estratégia da contenção que vai ser adotada pelo governo dos Estados Unidos ali na década de 50 até a década de 70, mais ou menos, de tentar conter o crescimento da União Soviética. Isso vem não só desse telegrama do George Kennan, mas também da atuação de um geógrafo, o Nicholas Speakman, que vai desenvolver a teoria do Rimland, né? Ele vai pegar lá a teoria do Mackinder, do Halford Mackinder, sobre o poder terrestre, né? Vai contrastar com outras teorias, principalmente com o Alfred Mahan, que vai falar sobre o poder marítimo, né? E ele vai falar, bom, não é nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Na verdade, a região importante a ser defendida e protegida é a região justamente da bordinha, essa região aqui entre, né, a grande massa da Eurásia, aqui atrás, né, e as saídas para os oceanos quentes. Então, essa região aqui, para o George Kennan, era a região que deveria ser protegida, para o Nicholas Speakman, que deveria ser alvo de atuação dos Estados Unidos. Junte-se as duas visões, né, tanto a do George Kennan como a do Speakman, e o que a gente vai encontrar, na verdade, é justamente uma geoestratégia de contenção. Ou seja, o governo dos Estados Unidos alocando seus recursos de segurança durante o período da Guerra Fria, principalmente durante o primeiro período da Guerra Fria, como em lugares específicos, de forma a conter o crescimento da União Soviética. Essa tentativa ela vai até ser bem sucedida, até que a União Soviética começa a incentivar também revoluções, enfim, trocas de governo e tudo mais, também na África e na América do Sul. E essa estratégia de contenção, ela começa a ser furada, mais ou menos, com a Revolução Cubana, que se torna comunista na década de 60, inicialmente nacionalista, depois ela se torna comunista na década de 60, e os processos de descolonização da África e da Ásia. Bom, esses projetos de contenção da época da Guerra Fria marcam muito a visão a respeito, né? Criam esse mito, né, de que a União Soviética, por exemplo, seria uma potência terrestre, né? E, portanto, a Rússia também seria uma potência terrestre. Algo que ainda está muito firme numa instituição que está encontrando aí alguns dos seus limites, né? Algumas das suas, enfim, algumas das suas contradições, que é a própria OTAN. Né? E a OTAN, portanto, vem revalorizando de uma forma ou de outra essa doutrina da contenção com relação à Rússia. Né? A gente percebe isso quando a gente observa nessas últimas semanas quais são os temas territoriais, as questões territoriais que vão sendo colocadas pela OTAN como representativas, né, dessa participação russa. A gente fala muito da questão da Ucrânia porque lá é onde está acontecendo a principal guerra civil, assim como nas últimas semanas a gente falou muito a respeito do Cazaquistão, né? Inclusive a semana que vem, se não me engano, vai ter um Spaces muito legal no Twitter, só com, né, a nata dos especialistas sobre Eurásia, né, e Ásia Central, para discutir essa movimentação lá no Cazaquistão, né, esse movimento que aconteceu. Mas a OTAN ela não fala apenas do Cazaquistão, ela não fala apenas da Geórgia, ela não fala apenas da Ucrânia. Ela cita também nos seus documentos, nas suas posições, nas suas questões, outras presenças russas em outras regiões. Né? E aí a gente chega em algumas questões a resolver. Vocês vão se lembrar que lá na nossa retrô, no nosso último vídeo do ano passado, a gente falava que 2021 parece ter sido o início do fim das exceções territoriais. Né? E esse início dos fins das exceções territoriais falava a respeito justamente disso. Dessas questões que foram sendo deixadas de pouco em pouco de serem resolvidas e foram meio que sendo empurradas com a barriga, né? E há várias situações dessas, principalmente no leste da Europa.
A gente vem acompanhando nas últimas semanas, por exemplo, a situação da Bósnia e da Herzegovina, em que a população sérvia, né, o governo da parte sérvia, a Bósnia e Herzegovina é uma federação de federações, né? Então, dentro da Bósnia e Herzegovina, você tem ali duas entidades, né? E cada uma dessas entidades é formada também por outras federações, né? Por outras entidades governamentais divididas principalmente por linhas étnico-religiosas, né? Quem são os bósnios e quem são os sérvio-croatas, né? Perdão, que estão ali. Então, você tem ali um país que está... você tem a parte sérvia, que está querendo se aproximar cada vez mais da Sérvia e que tem um apoio muito forte dos russos para fazer, né, não necessariamente essa anexação territorial, mas essa aproximação e, quem sabe, até a eliminação da Bósnia e Herzegovina como federação, né, e a independência da República Sérvia, não a Sérvia, a República Sérvia dentro, né, a República Srpska dentro da Bósnia, né, separada da parte muçulmana. Da mesma forma como no Kosovo, muito recentemente, vem se falando a respeito da possibilidade de anexação à Albânia, a criação de uma federação albanesa, né, lembrando que os kosovares eles são albaneses, fazendo uma federação albanesa, reunindo a Albânia e o Kosovo. Então essas diversas questões são questões que vão aparecendo e que trazem, por exemplo, a questão da Moldávia. A Moldávia, ela é um país que fica ali entre a Ucrânia e a Romênia, e dentro da Moldávia existe uma república que declarou a sua independência, mas que não foi reconhecida pela Moldávia. Foi reconhecida apenas pela Rússia, que é a República da Transnistria, né? Essa república, ela fica para além do território russo, e ela tem tropas russas, a população fala russo, se considera etnicamente russa. Esse território tem sido muito abordado pela OTAN como um dos territórios importantes a serem observados de extensão, né, ou melhor, de permanência do raio de atuação russo dentro do leste europeu, meio que como um prolongamento da atuação russa lá naquela região. E o próprio Jens Stoltenberg, né, que é o secretário-geral da OTAN, antigo primeiro-ministro dinamarquês, demandou, né, que a questão da Transnistria fosse resolvida por parte da Moldávia, né, de uma forma ou de outra, para definir essa situação. Qual que é a questão aqui que eu acho importante para a gente perceber? Vocês percebem que não se fala aqui de uma ameaça direta. Ninguém está falando que vai invadir ninguém está falando que vai matar ninguém, não tem nenhum tipo de processo dessa natureza. Mas existem essas tensões que vão crescendo em razão desses riscos construídos numa corrida armamentista ou numa corrida belicista. Acho que nesse caso cabe mais falar uma corrida belicista do que uma corrida armamentista, porque a gente não está falando necessariamente dos países comprando cada vez mais armas, se armando cada vez mais em razão dessas questões, como a gente viu no caso da Armênia e do Azerbaijão, né? Mas a gente enxerga aqui uma postura cada vez mais belicista, principalmente por parte da OTAN, com relação a um risco potencial, a algo que pode vir a acontecer e que na verdade já foi declarado pelos russos que eles não vão invadir a Ucrânia. O que eles querem é uma garantia jurídica de que a Ucrânia não entrará na OTAN, né? Bom, essas questões elas apontam para nós como que as ameaças e os riscos são importantes nessas lógicas de contenção. E qual é o perigo de a gente colocar os riscos antes das ameaças, né? A colonização da segurança pelos riscos em detrimento das ameaças já é uma discussão antiga dentro da área de segurança internacional, né? Principalmente ali depois do 11 de setembro, né, de 2001, os atentados nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, quando o terrorismo, né, que é um risco de acontecer, é algo que pode vir a acontecer, não é uma guerra, não é um combate a uma gangue, não é, enfim, não é uma ameaça transnacional, climática, etc. Enfim, se começa a se colocar como uma questão importante, né, na agenda dos países desenvolvidos, principalmente de segurança e defesa. A partir daí, o que a gente observa, né, é essa colonização do risco da segurança pelo risco,
e não pela ameaça, ou seja, não por coisas materiais que venham acontecendo, mas por coisas potenciais que podem vir a acontecer como justificativa para investimento em defesa, para investimento em segurança, em armamento, em sistemas de tecnologia e para decisões em termos de política externa. O que a gente está observando hoje, talvez, seja a aplicação máxima, né? Ou seja, esse efeito de longo prazo dessa colonização da segurança por parte do risco, né? No caso dos Estados Unidos e da OTAN, né? Dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve uma série de interesses, mesmo intra-organizacionais, muito díspares entre si, porque você tem ali, por exemplo, a Turquia, que pretende criar um espaço de atuação muito mais amplo, inclusive chegando até a Ásia Central, né, sem entrar em conflito direto com a Rússia, mas algumas vezes indo contra os interesses dos próprios Estados Unidos. Né? Então a gente enxerga de uma forma ou de outra esse perigo, né? Ou seja, essa construção de um risco, né, tomar conta dessas decisões muito importantes a serem tomadas daqui para frente. Tá bom, gente? Queria só fazer esse comentário hoje, foi mais freestyle. Coloquem aí se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão, e a gente se vê na semana que vem. Até mais!